Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Os irmãos encontraram? Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ainda está mudinho. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós engrandecemos o nome do Senhor e oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, Deus, ela venha de encontro ao nosso coração nessa noite, que ela possa nos instruir, que ela possa nos ensinar, que nós possamos aprender do Senhor verdadeiramente, e acima de tudo, Jesus, que a Tua palavra, ela encontre, ó Deus amado, lugar no nosso coração, para que ela possa frutificar, Deus, para que a nossa vida seja transformada. Jesus, o Senhor sabe as necessidades que nós chegamos aqui nessa noite. O Senhor sabe das nossas aflições, das angústias do nosso coração, e a Sua palavra, ela nos chama para esse lugar de alívio, Senhor, e que ela possa trazer esse conforto ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Jesus, mas aquilo que é do agrado do Senhor e que está preparado na Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que Jesus, fala, é um texto que nos convida ao descanso. Amém? Mas não é um descanso físico, não é um descanso para o nosso corpo, mas é um descanso para a nossa alma. O contexto, desse texto, ou o contexto da época em que Jesus, agora sim, o contexto da época em que Jesus, ele convida os judeus para esse lugar de descanso, era um contexto em que aquela nação estava subjugada pelo poder do Império Romano. Na verdade, aquela nação, ela anos e anos aguardavam a vinda de um Messias, aguardavam a vinda de alguém que traria e restauraria a glória e o poder de Israel. E enquanto eles aguardavam isso, eles estavam subjugados pelo Império Romano e pelo domínio dos fariseus, dos saduceus, da religiosidade ou dos religiosos daquela época. Então aquelas pessoas, irmãos, eles estavam vivendo em um tempo afadigado e pensando que muitos deles não conseguiriam mais suportar as angústias, as perseguições, as aflições que eles viviam naqueles dias. Irmãos, aquele tempo se parece muito com o que nós vivemos hoje. Quando nós olhamos, irmãos, para as notícias na televisão, quando nós nos deparamos com as circunstâncias na sociedade que nós fazemos parte dela, as coisas que nós estamos vendo acontecendo, o comportamento das pessoas, irmãos, parece que não tem mais esperança. E tem muita gente cansado com isso, irmãos. Tem muita gente desanimado, tem muita gente perdendo as forças, A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil é o campeão em doenças da alma, doenças emocionais, depressão, síndrome de burnout, estresse, ansiedade. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E essa ansiedade, irmãos, ela é reflexo desse peso que às vezes vem sobre a nossa vida, diante das circunstâncias que nós vivemos, a esperança de uma melhora, a esperança de uma mudança, a esperança de que alguém seja uma resposta para as nossas vidas. É nesse contexto que Israel escuta Jesus dizer: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O contexto aqui no capítulo 11, ele começa com uma pergunta que João manda fazer a Jesus. João envia seus discípulos, João Batista envia seus discípulos a Jesus e pergunta para ele: és tu aquele que nós estávamos esperando, ou nós ainda temos que esperar outros? Ou seja, havia uma dúvida ali, mesmo em João Batista, que havia batizado Jesus e dito que ele era o Cordeiro de Deus que havia de vir ao mundo. Mas mesmo João Batista tem essa dúvida no seu coração. Nem essa dúvida é o pano de fundo que havia ali, porque os judeus aguardavam a vinda do Messias. Os judeus aguardavam aquele que haveria de vir para libertar Israel dos seus opressores e estabelecer mais uma vez o reino eterno para a tribo de Judá. Os judeus esperavam por isso. Porém, durante essa espera, o próprio Jesus disse que fariseus e escribas se assentaram na cadeira de Moisés. Ou seja, fariseus e escribas se colocaram como legisladores, trazendo peso sobre aquela nação, trazendo obrigações que o próprio Jesus acusa eles que eles não tinham a disposição de carregar o peso que eles colocavam sobre os ombros dos outros. O Messias veio, mas eles não creram. Aqui também no versículo 11, Jesus vai repreender a cidade de Cafarnaum e a cidade de Corazim por causa dos milagres que ele fez nessas cidades, e aquelas cidades não creram. Jesus chega a dizer que se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os sinais que se fizeram nessas cidades, aquela nação, ou melhor, aqueles povos haveriam de crer nele. Se tivesse feito os sinais que Jesus tinha feito em Corazim, Sodoma não seria destruída. Jesus fala que haverá menos rigor no dia do Senhor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades, por causa da incredulidade que dominava o coração daquelas pessoas. Irmãos, e a questão é que a incredulidade impediu essas cidades de conhecer Jesus como o Messias, de reconhecer Ele como o Senhor, tornando o fardo da salvação pela lei ainda mais pesado, porque o jugo da lei, irmãos, estava presente ali. Mas é interessante que Jesus vem, e aí no versículo 25 ele dá graças a Deus, e ele faz uma oração ao Senhor: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Na sua sabedoria, Deus decide revelar os mistérios da salvação, o mistério da vinda do Messias, não aos sábios daquela época, não aos eruditos, não às pessoas que estavam nas sinagogas, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, mas para as pessoas simples daquele lugar, para os pequeninos. A sabedoria de Deus fez isso, e é nesse contexto de que o Senhor revela a sua sabedoria, os mistérios do reino de Deus aos pequeninos, aos oprimidos, que Jesus vem para fazer esse convite, que nos revela que a dúvida e a incredulidade, ela gera um peso terrível na vida daquele que busca a salvação na religiosidade. Quando a religiosidade impera, a incredulidade domina o coração, há um peso terrível da pessoa que tenta alcançar a salvação por si mesmo. Amém? E eu aprendo algumas coisas com esse texto que Jesus nos faz, com esse convite que Jesus nos faz. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que o descanso é um milagre que procede de Cristo e não da religiosidade.
Quando Jesus diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, revela para nós, irmãos, que só o Senhor tem condição de trazer o descanso que nós precisamos para a nossa alma. Não dá para buscar em outro lugar. Irmãos, os judeus faziam e cumpriam as regras dos preceitos da lei de Moisés com todas as suas forças, mas ainda assim eles não tinham descanso. Ano após ano, eles tinham que voltar no templo apresentando o sacrifício por causa dos seus pecados. Irmãos, o peso da lei era tão grande que as pessoas não tinham o prazer de se assentar umas com as outras, porque talvez uma pessoa estivesse ali imunda, tocou num cadáver, comeu sem lavar as mãos. Irmãos, a luta por ser santo, a luta por agradar a Deus, a luta por alcançar a salvação com seus próprios méritos, com seu próprio esforço, era algo terrível, de um peso terrível no coração daquelas pessoas. E aí Jesus diz: vinde a mim, porque só Ele pode trazer alívio para a nossa alma. Só Ele pode garantir para nós, irmãos, que nós temos o privilégio de alcançar a salvação através dEle. Que esse fardo e esse peso que nós às vezes carregamos de tentar fazer as coisas com a nossa própria força para nos libertar do pecado, irmãos, que Jesus oferece para nós um descanso e um peso leve e suave. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, mas Ele consegue fazer, não por ritos, não por práticas, mas apenas pela fé naquele que entregou a sua vida por amor a nós. Jesus faz o convite: vinde a mim, e vocês vão achar descanso para a sua alma. Irmãos, quantas pessoas têm passado a sua vida lutando e buscando de alguma forma agradar a Deus, fazendo caminhadas longas, subindo montes, fazendo jejuns prolongados, algumas vertentes religiosas ferindo-se, ferindo o seu corpo como martírio, para tentar agradar a Deus, enquanto Jesus continua dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Irmãos, nós não precisamos fazer nada para ter descanso para a nossa alma. A única coisa que nós precisamos fazer é caminhar na direção de Jesus, é ir na direção dele. Amém? Mas o ponto é que a dúvida e a incredulidade, elas nos impedem de alcançar esse descanso. Assim como Jesus disse para aqueles judeus, para aquele povo, que Ele era o Cristo, que Ele era o Filho de Deus, que Ele fez sinais e maravilhas no meio daquele povo, e eles não o aceitaram, não o receberam como Senhor. Tem muitas pessoas vivendo assim também nos nossos dias. Sabe, o Evangelho de João diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Tem muitas pessoas, irmãos, que não recebem Jesus como Senhor na sua vida, porque não creem naquilo que estão ouvindo, não creem naquilo que estão vendo, às vezes, coisas que Deus faz no nosso meio, que Jesus opera e nos chama para a sua presença, mas as pessoas não creem nisso. E o problema, irmãos, é que a dúvida, ela me faz sempre esperar e buscar por algo que não vai vir. Tem gente sempre esperando uma manifestação sobrenatural para acreditar que Jesus está chamando ele. Tem gente esperando ouvir um som do céu. Tem gente esperando um anjo descer na terra. Tem gente esperando um terremoto, uma coisa sobrenatural. E a voz de Jesus continua ecoando: vinde a mim, vinde a mim. O problema, irmãos, é que enquanto eu busco essas coisas,
enquanto eu fico esperando uma profecia, enquanto eu fico esperando uma palavra, enquanto eu fico esperando uma revelação, enquanto eu fico esperando um mover, enquanto eu duvido que o Espírito Santo ele se move nas coisas simples, eu estou impedido de enxergar o que Deus está fazendo. E eu fico sempre fazendo, esperando por algo que talvez não virá. E aí eu não me rendo ao Senhor. A incredulidade, irmãos, ela me traz uma cegueira para não enxergar o agir de Cristo. Quando eu não creio que Deus se move, que Deus fala conosco, quando eu não creio que a palavra dele é verdadeira, irmãos, eu fico nessa esperança, eu fico duvidando de tudo que acontece, e aí eu sou impedido de ver o que Deus está fazendo no nosso meio, impedido de enxergar o mover dele na simplicidade, na vida das pessoas. Então, irmãos, nós não podemos duvidar no nosso coração, e nós precisamos crer naquilo que o Senhor está dizendo para nós. Irmãos, se o Senhor Jesus disse que 2 ou 3 reunidos no nome dele era suficiente para que ele estivesse lá, eu não posso ficar esperando algo sobrenatural acontecer, irmãos. Eu preciso crer que ele está presente, que se nós nos reunimos no nome dele, irmãos, ele está presente porque ele afirmou que estaria. Eu preciso crer nisso, amém? Eu aprendo, irmãos, que para encontrar descanso é preciso estar cansado, né? Parece meio óbvio esse negócio, né? Mas para encontrar descanso, irmãos, a gente precisa estar cansado. Porque se você não se sentir cansado, você nunca vai procurar descanso. Eu não sei se com você é assim, mas quando eu saio do meu trabalho, um cansaço físico, um cansaço mental, né, que eu tenho experimentado nesses dias, tudo que eu quero é férias. Tudo que eu quero é que chegue final de semana. Quando eu saio do trabalho, irmãos, eu vou correndo para casa. Tem hora que eu cometo até infração de trânsito para ver se eu chego mais rápido, que é para poder chegar em casa e encontrar um descanso. Mas por que essa busca é assim? É porque eu estou cansado. Mas o problema, irmãos, é que às vezes as pessoas não estão cansadas para buscar no Senhor o descanso que elas precisam. E aí, Jesus está falando aqui com os judeus, amém? Os judeus eram pessoas que eles praticavam a lei, que eles praticavam aquilo que Moisés deixou escrito com muito rigor. O problema é que no meio desse povo havia algumas pessoas, os fariseus, os saduceus, que gostavam dessas práticas. O próprio Jesus repreende eles dizendo: olha, vocês escribas e fariseus gostam, né, de orar nas praças para serem vistos pelos homens, gostam de vestir as suas roupas, alargar os seus filactérios para serem vistos pelos homens. Irmãos, tem gente que tem prazer em fazer, em cumprir ritos religiosos. E quem tem prazer nessas coisas, irmãos, ele nunca vai procurar Jesus para achar descanso para a sua alma, porque ele acha que aquilo é bom, e ele está satisfeito com aquilo que ele está fazendo. Irmãos, tem gente que tem orgulho de dizer que é ofertante, que é dizimista, que faz isso, que faz aquilo outro na obra. Sabe, só que Jesus ensina que quem age dessa forma não encontra justificação no Senhor. Jesus, ele cita uma passagem de um fariseu orando, e ele diz que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Pai, graças eu te dou, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu faço isso, eu faço aquilo.
Enquanto o pecador, o publicano, ele sequer ousava levantar a cabeça e ele orava no seu coração dizendo: Pai, seja propício a mim, porque eu sou pecador. Irmão, o fariseu não encontrava peso, para ele aquilo era uma alegria, porque era uma questão de status social para aquilo que ele estava vivendo. E a questão é que nos nossos dias nós vemos pessoas desse jeito. Pessoas que têm prazer, né, naquilo que ela faz por mera religiosidade. Que faz sem entendimento, que faz com o propósito de ser visto pelas pessoas. E aí ele não acha o descanso que Jesus oferece, irmãos. Porque para encontrar descanso no Senhor, é preciso estar cansado. Para encontrar descanso no Senhor, é preciso dizer: Senhor, eu não tenho mais forças para fazer aquilo que eu estou fazendo. Para encontrar descanso no Senhor, irmãos, às vezes a gente precisa fazer igual eu vi a Ivone fazendo hoje, tadinha, né? Vindo para cá num cansaço, num peso, né? Mas falando: Senhor, é o Senhor que é a minha força, é o Senhor que me sustenta. Sabe, se eu achar que eu sou capaz de fazer as coisas por mim mesmo, que os meus ritos e as minhas práticas são suficientes para alcançar alguma coisa diante do Senhor, eu nunca vou achar o descanso que vem dele. Porque o descanso que vem dele é para aqueles que buscam nele o descanso. Amém? Então, para encontrar descanso, você precisa estar cansado. Agora, entenda uma coisa, irmãos: encontrar descanso não significa ter um fardo, ou melhor, não significa não ter um fardo para carregar. Encontrar descanso significa ter conhecimento revelado da parte de Deus. Olha o que Jesus fala aí: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus não falou, irmãos, que para encontrar descanso, então eu vou abrir mão de tudo. Então agora eu não oro mais, agora eu não jejuo mais, agora eu não sou mais dizimista, agora eu não vou mais no culto, agora eu não faço mais uma visita para um irmão que está enfermo, agora eu vou largar tudo porque eu achei descanso no Senhor. Não é isso. Jesus não nos ofereceu abrir mão de todas as coisas, ao contrário, ele falou: tomai sobre vós o meu jugo. A questão é o que eu estou carregando. O que aqueles judeus carregavam? Aqueles judeus carregavam o peso da lei, sobre o qual estava a responsabilidade de alcançar por si mesmo, pelo cumprimento da lei, a sua salvação. O que aqueles judeus carregavam? A responsabilidade de cumprir rigorosamente todos os ritos da lei, porque se eles descumprissem apenas um deles, Jesus disse que quem errasse pelo menor dos mandamentos, ele seria réu de toda a lei, ele seria culpado por toda a lei. Então, Jesus está dizendo que não é abandonar, mas é tomar um outro jugo. Um jugo que é leve, um fardo que é suave, mas é continuar carregando esse jugo, aprendendo a servir. E aí Jesus fala assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então ele fala que nós precisamos aprender a servir em amor, porque essa é a essência do descanso em Cristo. Quando eu sirvo, não pela responsabilidade, quando eu sirvo, não porque eu quero ser visto pelas pessoas, quando eu sirvo a Deus, não porque eu quero alcançar o favor de Deus a partir daquilo que eu faço, mas quando eu sirvo porque eu o amo e eu tenho prazer naquilo que eu faço por amor a Ele. A essência do descanso no Senhor é o amor, irmãos. Porque carregar o fardo
de Jesus não implica que nós não teremos dores, não implica que o caminho vai ser tranquilo, não implica que vai ser tudo mil maravilhas na nossa vida. Sabe, o apóstolo Paulo fala que o espinho na carne que veio sobre ele por causa da glória da revelação do Senhor é algo difícil demais de suportar, a ponto de ele pedir ao Senhor que tirasse da vida dele aquele fardo, que ele carregava, aquele espinho que o feria todos os dias. Mas o mesmo Paulo diz que ele se alegrava nas perseguições, nas angústias, nas aflições que ele sofria por causa do amor, ou por causa do nome de Jesus. Porque quando ele não era mais capaz, quando ele era insuficiente, ele diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. A força, irmãos, ela vem do cumprimento. A força vem em andar naquilo que o Senhor nos mandou andar, em fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Jesus falou que nós precisamos aprender com Ele. Qual que é o exemplo de Jesus, irmãos? Ele deixou toda a sua glória por amor, e Ele veio para nos servir. Enquanto Jesus, ele estava lavando os pés dos discípulos, durante a ceia, ele fala para os discípulos: olha, agora vocês não entendem o que eu estou fazendo, mas depois vocês vão entender. E quando vocês entenderem, façam a mesma coisa, porque o servo, ou melhor, porque nós precisamos, servir aquele que é menor. O maior tem que servir o menor. É o que Jesus veio nos ensinar. Irmãos, quando nós fazemos as coisas por amor ao Senhor e por amor ao próximo, nós cumprimos todo o mandamento, todo o rigor da lei. Foi isso que Jesus ensinou. Sabe, nós precisamos entender que quando nós cumprimos aquilo que o Senhor espera de nós, há um descanso para a nossa alma. Ainda que haja peso, ainda que haja dor, ainda que haja aflição. Paulo estava preso em Roma, próximo já de ser entregue para ser martirizado. E ele escreve a carta, salvo engano, aos Filipenses, dizendo assim: eu me alegro nisso. Não havia murmuração nele, não havia aflição nele, porque ele fazia aquilo, porque ele amava o Senhor, em obediência àquilo que o Senhor mandou fazer. Quando nós fazemos as coisas por obediência, irmãos, nós encontramos descanso. O pastor Vanderlúcio, ele falava que na obediência há descanso. 1 João, no capítulo 5, no versículo 3, está escrito assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe, o mandamento do Senhor, quando nós cumprimos por amor a Ele, não é pesado demais para nós. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A obediência é um sinal de amor para com Deus. E aqui Jesus falou que nós precisamos aprender com Ele para encontrar descanso para a nossa alma. E tudo que Jesus fez, irmãos, foi obedecer, e obedecer até a morte. Então nós precisamos aprender a ser obedientes para que nós possamos achar descanso para a nossa alma. Amém? Eu aprendo que o convite que Jesus faz é para todos os cansados. Amém? Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas o alívio, ele é apenas para os que tomam o seu jugo e aprendem com ele. O convite é para todo mundo que está cansado, mas o alívio não é para todo mundo.
O alívio é para quem decide tomar o jugo de Cristo e caminhar como Ele caminhou. Aprender como Ele. Aprender com Ele. E aí sim encontrar descanso para a sua alma. Lá em João 8:31, Jesus fala aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós, então conhecereis a verdade. Então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o descanso é fruto de discipulado no Senhor. O descanso é fruto de nós permanecermos naquilo que Cristo ensinou através da sua palavra. Irmãos, porque quando nós aprendemos a partir daquilo que Cristo falou e permanecemos naquilo que Cristo falou, irmãos, a tempestade vem, a luta vem, a adversidade vem, mas nós não nos afadigamos com essas coisas. Jesus, ele falando lá em Mateus, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, no final do capítulo 7, ele fala assim: porque quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram contra ela os ventos, as tempestades, mas ela não foi abalada. Quem aprende com Jesus, quem coloca em prática aquilo que Jesus ensinou, irmãos, ele não teme o dia da adversidade, ele não teme o dia mau, ele não teme as aflições, porque ele sabe que está seguro. Paulo chega a dizer o seguinte: as leves e momentâneas tribulações produzirão para nós um peso eterno de glória. Por que ele tinha essa confiança no Senhor, irmãos? Porque ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com Jesus que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mesmo que essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor seja moê-lo. Sabe, Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi moído e transpassado pelas nossas transgressões, e o pior, ela diz que agradou ao Senhor moê-lo. Só que a vontade do Senhor continua sendo boa, perfeita e agradável, independente de qualquer circunstância sobre a nossa vida. E se nós aprendermos com Cristo e nós permanecermos nele, irmãos, nós não seremos abalados. Olha só o que 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Sabe, Jesus deixou para nós exemplos, e ele diz que quando nós seguirmos os seus exemplos, nós acharemos descanso. Quando nós cumprirmos aquilo que Cristo espera de nós, nós acharemos descanso. 1 João no capítulo 2, no versículo 6 diz assim: aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Irmão, se eu fizer aquilo que Cristo fez, se eu guardar os mandamentos que Cristo me mandou guardar, irmãos, eu vou achar descanso para minha alma. Porque o descanso não é estar livre das aflições. O descanso não é estar livre das angústias. O descanso é saber que eu não estou só. O descanso é saber que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará sobre a terra. O descanso é saber que aquele que prometeu é fiel
para cumprir. O descanso é saber que aquele que formou o céu, a terra e tudo o que nele existe, continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. O descanso, irmãos, é saber que a palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes cumprir o fim para o qual foi designada. O descanso é saber que ele não mente, que ele não falha, que ele não se arrepende. O descanso é saber que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O descanso é saber que ele continua sendo Deus em cima dos céus, na terra e embaixo da terra, em qualquer lugar ele continua sendo Deus, ele continua no controle sobre todas as coisas. O descanso é saber que ele é Deus. O descanso é isso, irmãos. Então entenda uma coisa: carregue o jugo de Cristo sobre a sua vida e não o da lei. Irmãos, não ache que você vai ser bem sucedido nos seus próprios, com os seus próprios méritos em agradar ao Senhor. Nós precisamos da justificação que vem de Cristo Jesus. Nós não podemos carregar esse fardo sozinhos. Nós precisamos de Jesus para nos ajudar, para nos conduzir. E é por isso que Ele envia sobre nós o Espírito Santo para nos conceder graça e justificar a nossa vida diante dEle, para que nós possamos ser salvos. Irmãos, entendam uma coisa: se o Senhor disse que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa, é porque a salvação vai chegar sobre a nossa vida. Entenda uma coisa, que se o que nos justifica é a fé em Cristo Jesus, e o que nos salva é a fé em Cristo Jesus, eu não preciso mais nada senão crer que Ele é o suficiente Salvador para minha alma. Eu não preciso ter medo da salvação, eu não preciso ter medo de não conseguir fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus para ser aceito na presença dEle, porque Cristo já pagou por todas as coisas. Agora, irmãos, eu só preciso ir até Cristo e caminhar com Ele. Quando Jesus nos chama: tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave, Jesus está nos chamando para caminhar junto com Ele. Porque há uma diferença entre o jugo da lei e o jugo de Cristo. O jugo da lei você carrega sozinho. A responsabilidade por cumprir as regras e os mandamentos da lei é somente sua. Mas o jugo do Senhor, Ele carrega conosco. Ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai aqueles que crerem, expulsai o demônio, curai os enfermos. E aí ele diz: e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ele fala: eu vou preparar-vos lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E ele fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos. O jugo do Senhor nós não carregamos sozinhos, irmãos. Ele carrega por nós. Ele carrega conosco a responsabilidade de fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Ele carrega, irmãos, a responsabilidade de santificação sobre a nossa vida. Ele é quem nos santifica. É a presença dele que nos santifica. Não é nada do que eu faço. Irmãos, entenda uma coisa: eu não estou dizendo que você não tem que orar.
Não estou dizendo que você não tem que fazer jejum. Não estou dizendo que você não tem que fazer leitura bíblica. Não estou dizendo que você não tem que visitar o enfermo, o órfão, a viúva. Eu estou dizendo que você não precisa fazer essas coisas para alcançar nada do Senhor. Mas você pode fazer todas essas coisas porque você já alcançou aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Amém? E para encerrar, pare de lutar para ser aceito, irmãos. Pare de lutar para ser aceito por Deus. Desfrute da graça de Deus que foi revelada através de Cristo Jesus. Irmãos, experimente a graça dele sobre a sua vida, porque ele veio para trazer para nós a reconciliação que nós precisávamos para junto de Deus. Ele veio para perdoar os nossos pecados e para não se lembrar mais deles. Amém? Glórias a Deus.